Boa noite a todos, muita paz. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos hoje na pergunta 311, que é o capítulo 6, Vida Espírita, Lembranças da Existência Corpórea. Não é? Ainda estamos com os nossos estudos online, mas nos preparando para voltarmos à nossa nova casa, né? E que possamos nesse momento serenar os pensamentos, nos colocando em sintonia com a espiritualidade maior que nos dirige, em agradecimento a Deus, ao Mestre Jesus e todos os espíritos amigos que nos amparam, nos intuem e nos protegem. Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre Jesus, graças te damos, Pai amado, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite estudando o Livro dos Espíritos. Que a presença do Mestre Jesus se faça tocando os nossos corações para esses ensinamentos e assim possamos compreender melhor a doutrina espírita e nos esforçarmos para colocarmos em prática esses novos ensinamentos. Que assim seja. Então, vamos começar. Questão 311. O respeito que se tem pelas coisas materiais que os espíritos deixaram atrai a sua atenção para esses objetos e eles consideram esse respeito com prazer? Então, Kardec pergunta à espiritualidade como é a relação dos espíritos que já partiram, que já se encontram no mundo espiritual, em relação aos objetos que deixaram aqui na Terra, não é? E como é que eles se sentem em relação a isso. E a resposta: o espírito se sente sempre feliz de ser lembrado. As coisas que dele conservamos avivam em nós a sua lembrança, mas é o pensamento o que o atrai para vós, e não os objetos. Então, o que faz com que nós nos conectemos aos espíritos não é o objeto que nós estamos admirando, a foto, aquele momento, mas sim o pensamento que é gerado através dessa lembrança. Não é? E quando nós estamos pensando e elevando nosso pensamento àqueles irmãos de caminhada que já estão numa condição mais elevada, eles se conectam e de alguma forma respondem que nós sentimos uma paz, uma tranquilidade, uma serenidade. Ao contrário, quando esse pensamento é dirigido a um irmão que ainda é apegado às coisas materiais, existe uma passagem no Evangelho que diz: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, aquele irmão, ainda apegado às coisas materiais, se conecta às coisas e não às pessoas. E aí ainda se sente dono, proprietário do bem, do móvel, da casa, da roupa. E um exemplo são as casas mal-assombradas, né? Nada mais são do que ambientes onde aqueles irmãos desencarnados, ainda apegados à matéria, não conseguem se libertar. Então, que possamos ficar atentos aos pensamentos que emitimos nesses momentos, para que sejam lembranças de gratidão, lembranças de, de sentimentos elevados, para que esses fluidos ajudem esses irmãos na sua caminhada, para que a espiritualidade possa trabalhar esses fluidos dos nossos pensamentos, esse trabalho no bem, ajudando ainda esses irmãos apegados aos bens materiais a se libertarem e a seguirem a sua caminhada. Pergunta 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante sua última existência corpórea? Então, Kardec pergunta, não é? Como é a lembrança desse sofrimento que foi suportado na sua última existência? Como é que eles se lembram desse sofrimento?
frequentemente a conservam, e essa lembrança os faz melhor avaliar a felicidade que podem desfrutar como espíritos. Então, depois do desenlace, o espírito conserva as lembranças do estado corporal em que se encontrava na sua última encarnação, né? Então, fica vivo na sua consciência. A gente já refletiu sobre isso em alguns estudos anteriores, em que as lembranças que são importantes, que são significativas para a evolução daquele espírito, é permitido que ele tenha, né? Então, se é um espírito que na construção do seu esforço de transformação fez as escolhas melhores, fez as escolhas pautadas nos preceitos do Evangelho, essas lembranças elas são fugazes, né? Ele lembrou, passou e continua. Mas se é um espírito que causou muito mal, teve muitos desencontros, muitas escolhas equivocadas, mesmo não tendo mais corpo físico, ainda sente os sofrimentos. Por quê? Porque o sofrimento não está no corpo, está no espírito. E aí, em espírito, ele vai ter acesso àquelas oportunidades perdidas, ele vai perceber que o tempo foi que ele teve uma gama de oportunidades de se transformar, de se reajustar, de se reconciliar e não aproveitou. E aí vai bater aquele remorso e aqueles sentimentos negativos que vão fazer com que esse sofrimento seja todo relembrado, não é isso? E aí é quando ele vai poder fazer uma avaliação de escolhas e uma preparação para uma próxima oportunidade. Então, essas lembranças, elas vão demorar e elas vão ter um efeito de acordo com o grau evolutivo de cada espírito. Pergunta 313. O homem que foi feliz neste mundo lastima os gozos que perdeu ao deixar a terra? Então, aquele homem que foi feliz aqui enquanto encarnado, quando ele chega no mundo espiritual, ele lastima, ele se entristece por ter deixado essa vida aqui na Terra? Somente os espíritos inferiores podem lastimar os gozos que correspondem à impureza de sua natureza e que eles espiam pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. O corpo, ele é um limitante do espírito. Quantas coisas é proposto que a humanidade faça e ela não faz pela limitação do corpo físico. Então, o que é que os espíritos dizem? Somente os espíritos inferiores podem se lastimar. Né? Então, somente aqueles espíritos apegados às coisas materiais é que vão sentir saudades dessa vida material. Não é? Os que se desprenderam desses desejos físicos, que já passam a viver a felicidade como a compreensão do trabalho no bem, não vão sentir falta. Muito pelo contrário, vão sentir um alívio, não é? De ter passado por essa encarnação e estar liberado deste corpo físico, não é? Então, os sofrimentos, as expiações, as provas, elas são consequências de ações desarmônicas. Então, você estar num plano físico de prova e expiação e depois de desencarnado sentir falta, é porque você continua desarmonizado. Esse espírito continua desarmonizado. Não é? Ele ainda está fora da vivência evangélica. Não é? É preciso que se reflita sobre o que é a verdadeira felicidade, o que é ser feliz. Se é ser feliz é agregar bens materiais, ou ser feliz é conviver fraternalmente com a humanidade, né? Com o outro. E dentro da compreensão de felicidade daquele espírito enquanto encarnado, vai ser a percepção dele no mundo dos desencarnados, não é?
Então, o espírito elevado, para o espírito elevado, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Os espíritos elevados já sabem, já compreendem que essa vivência encarnada, ela é efêmera, ela é muito rápida diante da eternidade. E você prejudicar inúmeras encarnações por prazeres materiais não está mais na percepção de mundo dos espíritos elevados. Então, aqueles espíritos que já entendem que a verdadeira felicidade é aquela baseada, melhor dizendo, fundamentada na vivência, na prática do bem, no caminho do Evangelho de Jesus, eles não vão se sentir de jeito nenhum tristes, não vão ter nenhum tipo de sentimento quando se libertam do corpo físico. Mas aqueles espíritos que ainda estão presos à materialidade, que ainda acham que a alegria é esse mundo, não é? E que ainda não despertaram para essa vivência que vai trazer essa felicidade para a eternidade, na hora que chegam no mundo espiritual e percebem que não tem mais esse corpo, que não estão mais nessa vivência, vão se sentir sim, vão sentir tristeza, vão sentir falta daquilo que deixaram aqui na Terra. Então, tudo depende do grau evolutivo de cada espírito, não é? Então, aquele que não acredita na felicidade eterna se agarra aos prazeres do mundo, porque é aí onde está o coração dele. É por esse valor que ele é regido, né? E aquele que já compreendeu que as coisas materiais são efêmeras, vão passar e não serão levadas para a vida eterna, olham até com certo alívio, com alívio mesmo, quando se desprendem do corpo e seguem na sua caminhada evolutiva. E assim, nós concluímos o estudo da noite de hoje, percebendo a importância do nosso pensamento, do pensamento que nós emitimos, e a importância de estarmos atentos a esses pensamentos, não é? Então, não devemos passar adiante notícias negativas, informações que nós não temos certeza da origem delas, porque nós não estamos sozinhos. Nós estamos o tempo todo influenciando e sendo influenciados pelo mundo espiritual. E somos responsáveis pelos pensamentos que emitimos, né? Os que nos ouvem, se conectam, se lembram de nós, de acordo com o pensamento que nós temos. Então, que possamos emitir sempre bons pensamentos, bons sentimentos, que possamos envolver os nossos irmãos que já se encontram no mundo espiritual com as melhores influências possíveis. Assim nós crescemos juntos, nos fortalecemos juntos, encarnados e desencarnados. Esse é o grande ensinamento que trazemos com a doutrina espírita. E agora, agradecendo a essa oportunidade, rogando aos bons espíritos, aos nossos guias e protetores espirituais, ao nosso irmão Abdu, nosso dirigente espiritual, e ao nosso Mestre Jesus, nosso guia e modelo, nós agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui através das redes sociais, trabalhando juntamente com os bons espíritos, juntamente com os nossos irmãos encarnados e desencarnados, na propagação da doutrina espírita. E que o Mestre Jesus envolva a cada um de nós com fluidos de paz, de harmonia e de muito amor. Que assim seja.